Olá, olá, querido aluno. Vamos tirar uma dúvida aqui que surgiu com relação à acentuação depois do novo acordo ortográfico, de que não é tão novo assim, que é de 1990, com relação especificamente aos hiatos formados pela letra UI. Para a gente tirar essa dúvida, vamos fazer uma comparação do que mudou com relação ao acordo de 45, que foi o anterior, que estava em vigor antes de ser promulgado de 1990. Então dá uma olhadinha lá. O que dizia com relação à acentuação o acordo de 45? Dizia o seguinte, que toda paroxítona formada ali por ditongo aberto, o acento era obrigatório, não deveriam ser acentuadas. Quando veio o acordo de 90, cai por terra essa determinação. Essas palavras agora não têm obrigatoriedade do acento, não são mais acentuadas. O que dizia o acordo de 45? Quando havia palavras de vogal dobrada, havia a vogal identificando a sílaba tônica, a vogal tônica. Veio o acordo de 90, cai por terra, não existem mais esses acentos nessas palavras. O acento diferencial era obrigatório em 1945 para diferenciar as palavras homônimas. Veio o acordo de 90, destituiu, cai por terra a presença desses acentos, não existem mais esses acentos acentos diferenciais, exceção da preposição por pelo verbo por e da verbo presente do indicativo pode pelo pretérito imperfeito pôde, ok? Bom, aqui o nosso assunto, né, o nosso foco, hiatos. O que falava o acordo de 45 claramente com relação à acentuação de hiato? Bom, toda vez que eu tivesse hiatos formados por U e I, eles deveriam ser acentuados. Então, rainha, o hiato antes do dígrafo NH, acentuado. Feiura, hiato depois de ditongo, deveria ser acentuado. E, no caso de tu, yu, yu, hiato, final de palavra, nas oxítonas, depois de ditongos, deveriam ser acentuados. Veio o acordo de 1990. O que ele deixou claro? Cai por terra o hiato antes do dígrafo NH e o hiato formado por I e U depois do ditongo. Não tem mais. Deixou claro que esses acentos deixaram de existir, deixaram de ser obrigatórios. No entanto, o acordo de 90 não inutiliza, ele não anula o que foi obrigatório no acordo de 45, ou seja, se mantém. Então, essa obrigatoriedade do acento nos casos de palavras terminadas por hiato, U e U formando hiato. Isso não foi destituído. Mantém-se o que estava no acordo, então, de 1945. Nesse caso, a palavra tu, yu, yu, que tem um hiato no final da palavra, ou seja, uma palavra oxítona formada por hiato U ou I, o acento permanece conforme o que estava promulgado no acordo de 1945. Bom, isso nos responde muita coisa. Vamos ver uma questão aí da SPSEC, que caiu no exame de 2016, que vai explorar essa questão. Pergunta pra gente, de acordo com as regras ortográficas, é correto afirmar que, bom, alternativa A, límpido e lírio são acentuadas por seguirem a mesma regra de acentuação. Isso não é verdade, porque límpido é uma proparoxítona e lírio uma paroxítona terminado em ditongo, são regras diferentes. Então não pode ser essa. Urubu e caju não são acentuadas por serem vocábulos paroxítonos. Também não é verdade, porque urubu é uma oxítona, caju também é oxítona. Não são paroxítonos, isso aqui é uma falsa, tá errado. Aí a gente chega na alternativa C, que traz para nós Piauí e Teiu. Foi a dúvida que surgiu. Bom, eu tenho um hiato formado por I depois do ditongo AU. Eu tenho o hiato U depois do ditongo TEI. Então, a nova regra do acordo de 90, que diz, né, que depois de ditongo, o hiato formado por U e I, eles não são acentuados,
Sim, mas o que entra em vigor, o que fica, que sobressai aí a norma? Quando esses hiatos, como diz o acordo de 45, eles estão no final da palavra, são oxítonas, os acentos do hiato e o permanecem. Então, quando ele diz aqui que Piauí e Teiu são acentuadas por estarem sozinhas, o que ele está dizendo aqui? Está falando de hiato? Hiato, elas estão sozinhas na sílaba. Em posição tônica final da sílaba. Isso é o que diz a obrigatoriedade do último acordo, que elas são oxítonas terminadas por hiato, formado por u e formado ou por i. Portanto, fica em vigor, permanece em vigor a obrigatoriedade que estava no acordo de 45 e que o acordo de 90 não destituiu. Portanto, a alternativa C, correta. A banca não anulou a questão, válida e correta, o que está colocado aqui, ok? Era isso. Dúvida sanada, valendo hiato, u e i, o que estava no acordo de 45, são acentuadas quando estão no final da palavra, quando se trata de palavras oxítonas. É isso, a gente se vê na próxima. Até mais, tchau, tchau.